Atos 2, 37 a 40. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os apóstolos insistiam com as pessoas, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. O que é que a pregação da palavra de Deus deve provocar na vida das pessoas? Precisa provocar arrependimento. Não existe conversão sem mudança de vida. Não existe realização plena na presença do Senhor sem reconhecimento das nossas limitações e dos nossos pecados. A palavra do Senhor fala de uma forma muito clara, lá em 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Mas Ele só perdoa os pecados que são confessados. E nós só confessamos os pecados quando nós nos arrependemos. Quantos aqui ou em casa, quando criança, aprontaram alguma coisa que, se o seu pai ou a sua mãe desconfiassem que você tinha feito, possivelmente te daria uma bela surra? Quem já aprontou na infância alguma coisa? Eu e quase todos aqui. Você que está em casa aí também, você já aprontou alguma coisa? Você já percebeu que depois que a gente se torna adulto, a gente começa a contar coisas que a gente fez na infância, na adolescência? E sabe por que hoje a gente conta o que a gente fez na infância, na adolescência? Porque já não temos mais o medo do castigo. É por isso que nós falamos abertamente, é por isso que não trazemos mais sobre os ombros o peso do medo de sermos castigados. Às vezes as pessoas apresentam única e exclusivamente um Deus carrasco, um Deus que o tempo todo está disposto a punir. A palavra de Pedro foi: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o dom, não os dons, mas o dom do Espírito Santo. Qual é a diferença, além da diferença gramatical, singular e plural? O apóstolo Pedro diz: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pode ver aí o texto que você tem, que está escrito o dom e não os dons. Os dons são aquelas habilidades que o Senhor nos concede para que nós desempenhemos melhor as nossas funções no trabalho, na seara do Senhor. Por exemplo, há pessoas que têm o dom de evangelizar, há pessoas que têm o dom de socorro, há pessoas que têm o dom de colocar diante de Deus a sua vida para o serviço específico. A Bíblia dá algumas listas dos dons. Quando a gente olha lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre diversos dons. Ele vai falar sobre o dom de línguas, ele vai falar sobre o amor como sendo o supremo dom, quando ele diz que se tivéssemos todos os dons e não tivéssemos amor, nada seria. A palavra do apóstolo Pedro não diz os dons, ele não está falando sobre habilidades, ele está falando de uma pessoa, ele está falando sobre o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você encontrar na palavra de Deus o dom,
do Espírito significa o próprio Espírito, o recebimento do Espírito. Cada vez que você lê os dons do Espírito, você vai lembrar das habilidades, das mais diversas áreas que o Senhor nos treina para que o reino dele seja fortalecido. A palavra do Senhor diz que receber o dom do Espírito Santo é uma promessa não somente para aqueles que estavam no primeiro século, mas para aqueles que estão também nos dias atuais, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e todos aqueles a quem o Senhor chamar. O recebimento do Espírito Santo, receber o Espírito Santo é promessa de Deus, desde que a igreja cumpra a sua palavra, desde que a igreja cumpra um dos seus dons, que é evangelizar, que é falar do amor e da grandeza de Deus. Por que que Pedro falou isso aqui? Pedro falou porque as pessoas chegaram a perguntar: irmãos, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos acreditando nesta palavra, mas nós não sabemos o que fazer. Aí Pedro diz, usado pelo Espírito Santo de Deus, que segundo a palavra de Deus sobre os apóstolos desceu no dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos, quando eles receberam, inclusive no recebimento do dom do Espírito de Deus, do Espírito Santo, eles também receberam outros dons dados pelo Espírito Santo. E ele diz: olha, se vocês se arrependerem, se vocês forem batizados em nome de Jesus, vocês receberão o dom do Espírito Santo, vocês receberão o Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, essa promessa é para os seus filhos, essa promessa é para os que estão longe. Nós estamos orando para que Deus provoque no coração das pessoas arrependimento. Mas como elas se arrependerão se elas não ouvirem que elas estão erradas? Como elas se arrependerão se elas não souberem que o caminho que elas estão trilhando não é o caminho que satisfaz o coração do próprio Deus? A solução está no arrepender-se. Mas eu gosto de pensar em arrependimento primeiro dentro da igreja, para depois fora da igreja. Porque primeiro Jesus trabalhou a vida dos seus discípulos e apóstolos para que eles se arrependessem. Eu vejo Pedro dizendo agora para as pessoas: olha, vocês precisam fazer o seguinte: se arrependam, sejam batizados, recebam o Espírito Santo, e que isso passe de geração a geração. É o que Pedro estava falando. Mas não podemos esquecer que Pedro foi um dos que negaram o conhecimento do Senhor. E eu digo um dos que negaram, porque diz a palavra de Deus que no momento em que Jesus foi preso, todos se afastaram dele, e Pedro, depois buscando estar por perto, atento ao que estava acontecendo, sendo indagado pelas pessoas se ele era um dos discípulos, ele disse: eu não conheço este homem. No final, no último capítulo de João capítulo 21, vai uma sugestão para você ler depois, João capítulo 21, você vai ver Jesus conversando com Pedro, e Pedro mostrando arrependimento, porque Pedro estava falando de uma coisa que machucava o seu coração, uma coisa que ele mesmo sabia, ainda que ninguém soubesse, mas ele sabia, e sabia que Jesus sabia, que ele havia negado conhecer o Filho de Deus. E quando a palavra de Deus mostra que todos nós somos pecadores, e a solução está no nosso arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é quando nós estamos trilhando, quando nós estamos trilhando determinada direção e resolvemos fazer a trajetória oposta. A trajetória totalmente oposta. Isso é arrependimento. Para quem está aí acompanhando na página 47, o ponto 3.1, diz que os nossos pensamentos, eles serão renovados. O arrependimento, ele traz renovação.
ele traz o que está escrito aí em Romanos 12, 2, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, ou do vosso entendimento, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e aquilo que lhe agrada e o que é perfeito. Arrependimento é, antes de tudo, retirar a minha vontade para colocar a vontade de Deus, é abrir espaço para que Deus manifeste o que Ele quer. Tanto que a palavra aí é a palavra ligada ao verbo formatar. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis, não tomeis a forma, não tomeis as mesmas dimensões do mundo, não pensem como o mundo pensa, mas renovem a mente de vocês. O arrependimento precisa trazer uma renovação nos nossos pensamentos. O cristão, ele não tem síndrome de Gabriela. O cristão, cada dia, ele é renovado na presença do Senhor. Na presença do nosso Senhor, os nossos pensamentos são semelhantes aos pensamentos do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz até sobre o em que nós devemos pensar. Eu encontro Filipenses 4, 8, dizendo: no mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que traz louvor, essas coisas precisam ocupar o vosso pensamento. Outra versão diz: nisto pensai. É interessante como a palavra de Deus, ela afirma determinadas coisas, ela traz determinadas posturas, que depois de algum tempo, a ciência vem descobrir. Quando a ciência descobre, a palavra de Deus já havia falado há muito tempo. Há uma parte na neurolinguística que diz que o pensamento, ele gera sentimento, e que o sentimento gera comportamento. A palavra do Senhor nos diz de uma forma bem clara, através de Salomão: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. O homem é aquilo que ele faz, o homem é aquilo que ele pensa. Portanto, se o homem tem a capacidade de se arrepender, ele é alguém arrependido, é alguém transformado, é alguém que pensa de acordo com a mente do Senhor. Os nossos pensamentos, eles precisam ser filtrados, precisam ser trabalhados na presença do Senhor. Eles precisam ser reconstruídos de modo que o nome do Senhor seja amplamente glorificado. Durante esses 40 dias, nós estamos orando por conversões de vida. Eu sugiro que você faça uma lista de 5 a 10 pessoas, e todos os dias ore por essas pessoas. Peça a Deus que estas pessoas recebam a palavra do Senhor, que essas pessoas tenham uma renovação da sua mente, que essas pessoas entendam a palavra do Senhor, mas que você esteja pregando a palavra do Senhor, que você não esteja pregando a sua igreja, que você não esteja pregando a sua doutrina, mas que você esteja pregando a palavra do Senhor. O que liberta o homem, o que leva o homem a se arrepender dos pecados, é a palavra do Senhor. A palavra, a própria Bíblia diz que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, ao ponto de dividir juntas e medulas, ao ponto de dividir alma e espírito, ao ponto de dividir as coisas mais ocultas que estão dentro do nosso coração, mas que são patentes aos olhos do Senhor. A palavra liberta, a palavra leva as pessoas a se arrependerem. Determinadas pessoas pregam a palavra de Deus ou induzem outras pessoas a receber a palavra de Deus simplesmente como se a palavra fosse sua, como se simplesmente a palavra fosse de moto próprio, como se saísse do próprio pregador. A palavra por si só, ela tem poder. Pregue a palavra, é a palavra que gera arrependimento na vida
das pessoas. É o que aconteceu com Saulo. Saulo, quando verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus, ele não entendia nada ainda da palavra. Ele foi, e quando Barnabé ora por ele, quando ele pede ao Senhor pela sua vida, ele começa a entender o poder da palavra do Senhor. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque houve arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento. O cristão, ele não pode se sentir autossuficiente e dizer: eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim. Ótimo, você aprendeu assim, mas quem disse que a palavra de Deus ela é esgotável? A palavra de Deus ela é dinâmica. A palavra diz que as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Não é que Deus tenha coisas novas, que Deus crie coisas novas. Deus já criou tudo, mas Ele revela às nossas vidas à medida em que nós somos capazes de entender a sua palavra. Você não pode explicar determinadas coisas para uma criança de 2 anos, assim como você explica para um adulto. O adulto, ele tem uma percepção maior, ele tem uma abrangência maior no conhecimento e, portanto, ele tem maior facilidade de receber coisas novas. A criança, ela não tem essa amplitude. Quando nós somos meninos na fé, nós achamos que arrependimento é, antes de tudo, uma forma de demonstrar fracasso. E a palavra do Senhor mostra que arrependimento é uma forma de pensarmos semelhante a Jesus. Quando nós pensamos nos desafios, nos nossos motivos de oração, nós precisamos pedir que Deus renove as nossas mentes. Romanos 12, 1 e 2, que acabamos de ler, que diz: não vos conformeis com este mundo, não se limitem ao que o mundo faz, ao que o mundo oferece, mas sejam diferentes. Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles estão inseridos no contexto mundano, mas eles não são mundanos, eles são teus, porque eu levei a tua palavra e eles creram. E essa crença, disse Jesus, levou esses homens a se arrependerem. Pai, nenhum dos que você me deu eu perdi. Agora, Pai, eu quero que eles sejam um, para que o mundo creia. Como que o mundo vai crer? Como que o mundo vai se arrepender do modo de pensar? À medida em que a igreja vive em retidão diante da palavra do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses 2, de 5 a 8, Filipenses 2, de 5 a 8, a gente encontra a palavra do Senhor dizendo assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5, 6 agora. Que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos aqui a solicitação para que Deus nos dê pensamentos que estejam em conformidade com os pensamentos de Cristo. Filipenses diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Lembra o que eu falei para você, o que é que a neurolinguística diz? Que os pensamentos geram sentimentos. Eu passo a sentir aquilo que eu começo a pensar. Tanto que tem pessoas que desenvolvem determinadas enfermidades, porque começam a pensar na enfermidade o tempo todo. E essas pessoas trazem para a sua parte física, para a parte somática, trazem as coisas abstratas que estão na mente. Tem pessoas que são suscetíveis e sensíveis aos intempéries da sociedade e dos locais em que elas estão. Se de repente muitas pessoas estiverem reclamando de dor de cabeça, algumas pessoas começam a desenvolver
dor de cabeça dentro delas. Tais pessoas absorvem com muita facilidade. Tais pessoas trazem aquilo que a ciência vai chamar de psicossomatização. As pessoas trazem para a parte física, sem perceber, aquilo que primeiro elas trouxeram para a sua mente. A palavra do Senhor diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. O sentimento, para ele fluir, ele passou pelo pensamento. Eu só posso sentir aquilo que eu estou pensando. Eu só posso sentir a presença de Deus se eu estiver pensando em Deus. Eu não posso sentir a presença de Deus se eu não estiver em conexão com o próprio Deus. E se eu estiver em conexão com Deus, eu começo a sentir o peso do meu pecado. E eu começo a me arrepender, porque eu começo a pensar na grandeza de Deus, na pureza de Deus, na minha limitação e na minha necessidade de ser diferenciado. Quando nós pensamos em arrependimento, nós precisamos pensar no arrependimento voltado também para toda a nação. E a igreja, ela precisa orar pela nação, orar pelas igrejas dentro da nossa cidade, orar pelas lideranças evangélicas dentro do nosso município. Tem pessoas que às vezes até torcem para que alguns líderes caiam. Algumas pessoas que não coadunam, que não gostam da liderança de determinadas pessoas, às vezes fazem até, têm desejos, têm pensamentos de que tais pessoas sejam prejudicadas. Cada vez que cai um líder, não cai apenas um líder, mas é manchado o nome do evangelho, cai uma parte do povo de Deus. Cada vez que o inimigo consegue atingir uma determinada pessoa, uma determinada liderança, esse inimigo, ele não consegue simplesmente ferir a liderança, mas ele fere a liderança, espelhando as suas esperanças em desanimar aqueles que são liderados. Precisamos pedir ao Senhor, pelos pastores, pelos ministros, precisamos pedir ao Senhor, pelos missionários, precisamos pedir ao Senhor que coloque no coração de tais homens e mulheres um despertamento, uma vivacidade espiritual, de modo que cada um vocacionado contagie outras pessoas pela sua experiência com o próprio Deus. Atos capítulo 8, de número 8, versículos de 4 a 6, Atos 8, de 4 a 6, eu encontro a palavra do Senhor falando da seguinte maneira, Atos 8, de 4 a 6, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Quando nós oramos pelos nossos líderes, coisas acontecem no mundo espiritual. Quando nós oramos por aqueles a quem o Senhor chamou, nós não abençoamos só eles, mas nós abençoamos eles e aqueles com quem eles estão lidando. A Bíblia diz que quando o evangelho começou a ser disperso, quando o evangelho começou a ser pregado fora de Jerusalém, diz a palavra de Deus que Filipe, descendo e chegou a Samaria, ele começou a pregar a Cristo, e as multidões prestavam atenção no que ele falava, porque não eram palavras vazias, eram palavras com autoridade e seguidas de sinais. A igreja, nesses 40 dias, nós precisamos descobrir sinais, prodígios, precisamos ver milagres da parte de Deus. Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em fazer aquilo que nós achamos que é impossível. Deus tem prazer, mas Ele colocou uma regra: Ele só dá a quem pede. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Se nós nos arrependemos, se chegamos diante do Senhor com um coração quebrantado, a Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração humilde, Deus não desprezará.
Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos, tanto os que estão aqui quanto os que estão em suas casas, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que manifeste a sua graça, a sua bondade sobre a vida da igreja. Eu sei que cada pessoa tem um pedido particular, e eu quero que nesse momento você esteja intensificando esse pedido diante do Senhor. Se você pode estar em dupla com alguém agora, seja aqui, seja na sua casa, agora você vai começar a orar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, atende o meu clamor. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, revelar aquilo que está no meu coração, embora tu sabes tudo quanto se passa dentro de mim, mas revele ao Senhor. Ore ao Senhor, peça ao Senhor motivação, peça ao Senhor que renove a sua mente, peça ao Senhor que faça a diferença no seu interior. Por favor, meu jovem, manda aí a música para a gente enquanto o povo de Deus está orando. Você que está em casa, se curve. Se você pode se ajoelhar em casa, aqui, coloque diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor e peça: Senhor, me leve a pensar como Jesus, me leve a acreditar no poder de Deus. Ore ao Senhor. Ore por aqueles que estão desempregados. Ore por aqueles que estão enfermos, pelos que estão desanimados, pelos que precisam de salvação. A oração da fé salvará o enfermo, diz a palavra do Senhor. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis, diz a palavra do Senhor. Clama a mim, eu vou responder a você. Vou responder coisas grandes, firmes, que você desconhece. Clame ao Senhor. Bata na porta do Senhor, insista, persista. Mostre para Ele a sua fé. Ele já conhece, mas mostre para Ele. Mostre para Ele que você é lavado no sangue dEle, e que não existe nada melhor para você do que ver a operação do Espírito de Deus sobre a sua vida. Clame. Ore. Busque a face do Senhor em oração. Não desanime. Não desanime. Ainda tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Deus tem ouvido a sua oração. Ele está atento à sua vida. Você não é apenas mais um neste mundo. Você é filho de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Se achegue a Ele pelo poder do sangue de Jesus. Faça seus desafios. Diga para Ele: Senhor, eu creio, eu vou buscar. Eu creio. Eu creio. Fale isso para Ele: eu creio. Se a sua fé está abalada, fale para Ele: Senhor, a minha fé está abalada, mas eu quero crer. Diga para Ele: eu quero crer. Me ajude a crer. Os apóstolos disseram isso: Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos quando balançarmos na fé. Creia, meu irmão. A palavra de Deus precisa trazer arrependimento ao seu coração. Se arrependa daquelas coisas que porventura não agradam ao Senhor, daquelas coisas que não edificam. Clame ao Senhor, clame ao Senhor.
Peço ao Senhor: Senhor, eu quero que a Tua palavra cause arrependimento na minha vida, de modo que eu seja transformado em um vaso novo em Tuas mãos. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Se coloque na brecha pelo irmão que está precisando, interceda por aquele que te pediu oração. Traga o peso de um intercessor. Pegue o pedido do seu irmão, pegue a necessidade dele e leve com carinho ao trono da graça. Chore aos pés do Senhor: Senhor, está aqui o pedido do meu irmão, o Senhor está aqui. Ele está pedindo ajuda porque sozinho ele não consegue chegar até aqui. Senhor, eu estou aqui dividindo o peso com ele, porque eu confio no nome de Jesus. Desperta, igreja, desperta, igreja. Há muito poder disponível para você, igreja. Há muito poder, há todo poder. Esse Jesus que pela sua palavra cria em nós, pela sua palavra, arrependimento e mudança de comportamento. Ele diz que nós podemos orar. Ele diz que nós podemos orar, podemos nos achegar ao trono da graça, porque Ele disse assim: olha, todo o poder, não muito, não algum, Ele disse assim: todo, você sabe o que significa todo? 100% que existe do poder de Deus. Jesus disse: 100% do poder de Deus está nas minhas mãos. Glória a Deus por isso. Mas sabe o que Ele continuou na sua conversa? Ele disse assim: mas eu vou estar com vocês todos os dias. Então todos os dias vocês têm à sua disposição 100% do poder de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Todo o poder de Deus, todo, não é muito, é todo o poder de Deus, está disponível para você. Pega, é teu, segura, glorifica esse Deus, enaltece o nome desse Deus, se quebrante, se derrame na presença do Senhor. Senhor, eu quero sentir esse poder, eu quero viver esse poder. Diga: Senhor, eu creio. Senhor, sim, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu amor, Senhor. Por isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, cada pedido que está sendo colocado diante de Ti, Senhor, pedidos que por vezes achamos tão difíceis, tão impossíveis, tão improváveis, Senhor, ajuda os nossos corações e nossas mentes a crerem de acordo com a percepção do Teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos Te dizer que nós cremos, e por isso, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, ó Deus, movimenta o Teu Espírito nesses corações que agora estão falando contigo. Cada pessoa, Senhor, que está Te declarando a sua fé, Senhor, por menor que ela seja, glórias ao Teu nome, porque Tu podes enxergar até a nossa intenção de fé. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, que este mesmo sentimento também esteja nas pessoas que ainda não Te conhecem, mas que serão alcançadas pela Tua palavra. Usa as nossas bocas, as nossas vidas, para levar a tais pessoas experiências maravilhosas contigo e com Teu Filho Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua fidelidade. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, amém e amém.